Buenas, dando sequência então nas nossas transformações gasosas, a próxima é a transformação isovolumétrica. Iso é mesma, volumétrica vem de volume, mesmo volume. Então é uma transformação em que o volume é considerado constante. A gente vai fazer a transformação, mas não vai mudar o volume. Isso significa que o meu êmbolo aqui, a tampa móvel do meu recipiente que contém o gás, não vai se mexer, ela vai ficar travada, isso aqui não vai poder se mexer, o volume vai ser constante, e com o volume constante eu vou poder estudar a relação entre a pressão e a temperatura sem a influência do volume. Vou descobrir então, quando eu faço uma transformação gasosa a volume constante, qual é a relação entre pressão e temperatura. Vamos partir do princípio então que eu tenho o estado inicial do gás, onde ele está numa temperatura T1, numa pressão P1, tá? E eu vou fazer uma transformação que eu vou aquecer esse gás. Então eu vou pegar aqui, botar uma chama embaixo desse gás, eu vou aquecer esse gás de tal forma que eu vou dobrar a sua temperatura, 2T1. Se eu lembrar do conceito de temperatura, temperatura é a agitação das moléculas. Se eu começar a aumentar essa agitação dessas moléculas, o que vai acontecer com a pressão? Eu tenho que entender que a pressão que um gás exerce no recipiente, a pressão de um gás, é na verdade as colisões que as moléculas exercem contra as paredes do recipiente. Quanto mais violentas são essas colisões, imagina bilhões e bilhões de moléculas colidindo contra o recipiente, e isso dá uma soma total que vai ser o que a gente vai perceber como sendo a pressão que o gás exerce no recipiente, porque o gás quer, na verdade, se expandir e escapar do recipiente. Então as moléculas estão batendo nas paredes e exercendo pressão. Se eu aumentar a agitação, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar também. É uma grandeza diretamente proporcional. Então eu percebo que temperatura e pressão são diretamente proporcionais na transformação isovolumétrica. Aqui. Então essa aqui é a primeira relação importante. De que maneira essa relação é guardada na transformação isovolumétrica? Se eu dobrar a temperatura, eu vou dobrar a pressão. Uma outra relação importante da transformação isovolumétrica é o fato que eu posso perceber no laboratório, ou pelos meus valores obtidos, que se eu pegar a pressão de um estado e dividir pela temperatura do outro estado, esse valor aqui vai ser sempre igual. Se eu pegar a pressão 1 e dividir pela temperatura 1, vai dar o mesmo valor que se eu pegar a pressão do estado 2, dividir pela temperatura do estado 2, pegar a pressão do estado 3, dividir pela temperatura do estado 3 e assim por diante. Isso vai ser sempre constante. Esse valor não muda. Muda a pressão, muda a temperatura de um estado para o outro, mas a divisão entre esses dois valores não muda. Eu posso ver isso no exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Se eu pegar e substituir aqui no estado 2 a pressão por 2P1, porque eu dobrei a pressão, né? E substituir a temperatura 2 por 2T1, porque dobrou a temperatura, eu vou chegar exatamente no que eu tinha antes, porque eu vou cortar os dois aqui e eu vou ver que vai dar P1 sobre T1 de novo. Então vai dar exatamente o que eu tinha no estado original, no estado inicial. Então essa é uma relação importante. O produto, aliás, a divisão de P por V, isso é sempre constante. Essa relação aqui a gente guarda também, porque ela tem uma importância. Vamos botar ela ali do lado da outra relação, porque ela é sim importante para nós. E uma outra maneira de estudar essa relação, essa transformação isovolumétrica, é pelo nosso diagrama P por V. A gente já viu que a gente vai usar direto esse diagrama, esse gráfico. Ele é importante. Como é que fica o gráfico P por V na transformação isovolumétrica? Está aqui o gráfico. Lembrando, pressão no eixo vertical, volume no eixo horizontal. Se a transformação é isovolumétrica, o volume vai ser sempre constante, sempre o mesmo V cravado aqui. Significa que a transformação vai ser uma reta no eixo vertical. No exemplo que eu citei, eu aumentei a pressão. Então a pressão começou aqui baixinha, P1, né? Ela foi aumentando, esse é o meu estado 1, e foi dobrada até o valor P2, esse é o meu estado 2. Eu também poderia fazer o caminho reverso, cravar o volume V aqui, e em vez de aumentar a pressão e aumentar a temperatura, eu poderia diminuir os dois. O estado 1 começaria aqui, e o estado 2 seria aqui embaixo. Eu iria da maior pressão para menor pressão. Esse aqui é o exemplo, esse aqui é o caminho reverso do exemplo. Então, no gráfico P por V,
da transformação isovolumétrica, eu tenho uma reta exatamente na vertical, cravando sempre no mesmo volume. Depois a gente vai ver a última transformação gasosa que falta, que é a transformação isobárica, mas por enquanto era isso.